Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal, né? Vamos a mais uma parábola da vida real que contesta com a Bíblia, né? Para você que está gostando das mensagens, né? Curta, compartilha, né? Se inscreva, deixa o seu like aí, né? Ative o sininho para receber novos vídeos e Deus tem uma palavra para falar conosco. A história de hoje é a seguinte: existe um homem que ele trabalhou cerca de 20 anos numa empresa e ele tinha bastante vivência, né, com os patrões. Era muito quisto pelos patrões. E depois de anos trabalhado, o dono da empresa, já de idade, veio a falecer. Os filhos, quando assumiram a empresa, tomaram por atitude de demitir esse homem. E quando foi para ele receber os haveres dele, ele viu que estava bem abaixo do que realmente ele tinha direito, né? Então ele resolveu contestar junto aos seus novos patrões aquele valor. E não houve acordo. O mesmo resolveu colocar um advogado para poder tomar conta e esse processo se arrastou. Cerca de 4 meses depois, ele está sem receber da empresa, sem trabalhar, né? Sem ser desligado da empresa. E em contato com o advogado falava que estava próximo à audiência, né, onde tentaria um acordo junto à empresa. E esse homem, muito contrariado, um dia ele sai de casa, ele faz as suas orações, fala com Deus, né, pede para que ele intervenha nessa causa. E depois de 4 meses sem receber salário, as coisas ficaram bem difíceis. Ele sai a pé de casa. Ele tinha no bolso apenas 10 reais. E ele sai de casa meio que contrariado com toda aquela situação. E ele passa a orar em meio ao caminho, pedindo para que Deus intervisse nessa situação. E ele começa a andar meio que sem rumo. Quando ele chega próximo de um bairro conhecido, existe uma mendiga que está cantando feliz da vida. E ela de repente chega para este homem e pede alguma ajuda, que ela precisava comprar leite para os seus filhos. Aquele homem, meio que sem pensar, ele tira aqueles únicos 10 reais que ele tinha no bolso e entregou para aquela senhora. E ele passa a andar e começa a cair em si. Mas por que eu fiz isso? Eram os únicos 10 reais que eu tinha, a coisa está bem difícil para mim também, né? Eram os únicos 10 reais que eu tinha. Por que eu fiz isso? E meio que contrariado, ele resolve adentrar uma agência bancária e falou: eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos alguma coisa do limite do banco. Ele sabendo que nem tinha nada, estava negativo já, porque 4 meses sem receber, as coisas ficam bem difíceis mesmo. E ele resolve tirar ali um extrato, e qual não foi a surpresa? A empresa havia pagado todos aqueles 4 meses, né, com correção monetária daquele valor. Imagina só se ele não tivesse atendido aquela senhora. Será que ele teria alcançado o favor de Deus? Porque é fato que aquela mulher foi enviada por Deus para testar a sua fé, ou testar, né, aquele homem. Porque a Bíblia fala que nós devemos fazer o bem ao nosso próximo, né? Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, Jesus está instruindo os discípulos para que eles façam a propagação do Evangelho de Cristo, né? E ele dá aqui como que eles tinham que fazer. Olha só como é que ele fala aqui no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha só, né? Jesus, ele pede para que os discípulos ensine as pessoas. E de que maior forma ensinar o Evangelho? Porque o Evangelho de Cristo está baseado na caridade, ou seja, no amor de Deus, em propagar o amor de Deus. De que forma nós podemos propagar o amor de Deus se não fazendo o bem, né? E para provar que Deus realmente estava com ele, Deus estava todo aquele caminho andando com aquele homem, ouvindo as palavras dele, e sabia da necessidade dele. Mas ele queria ver o quão doador era o coração daquele homem. E a partir do momento que ele tomou o intuito de tirar
das suas provisões, mesmo sendo poucas, para ajudar aquela mulher, Deus também o abençoou, né? Pense nisso. Faça o bem, mesmo na sua pequena força, porque Ele vai te ajudar. Deus abençoe a você. Até o próximo vídeo.